Agradecimento especial ao público que aqui se encontra, efetivamente dedicando ouvidos, compreensões e inquietudes sobre um tema que é fundamental nós refletirmos hoje, que é a Constituição e a reforma política. Eu sinto-me contemplado pelas falas que antecederam quanto à reforma de um sistema eleitoral. Me parece que o que nesta lamentável quarta-feira ocorreu em Brasília foi justamente uma demonstração de incapacidade funcional do nosso Senado de conduzir uma discussão séria quanto aos principais pontos de uma reforma do sistema eleitoral. Mas a reforma política transcende a reforma eleitoral. A reforma política, fundamentalmente, deve tratar de instrumentos que estimulem a participação popular, a participação da coletividade, a participação de distintos grupos que representam interesses distintos. E mais do que isso, uma participação não só que constitua a ação do Estado, mas uma participação que garanta o controle social das atividades do Estado. É isso, me parece, que nós precisamos reavaliar, rediscutir. A reforma política é muito mais ampla que uma reforma de um sistema eleitoral. Mas o tema é Constituição e reforma política. E a Constituição, este documento escrito que positivou direitos fundamentais, a Constituição, que é o que constitui a ação do Estado, precisa ser desvelada, compreendida, fortalecida, defendida e melhorada. E eu não identifico passos nesse sentido por parte do nosso Congresso Nacional. Mas trazendo aqui um pouco algumas ideias da academia, e me parece que no curto espaço de tempo que terei, esta será a minha missão aqui, eu quero resgatar alguns nomes de peso da cultura jurídica e política aqui do Rio Grande do Sul. E eu começaria destacando Carlos Maximiliano, quando, na interpretação da Constituição de 1946, na página 128, fazendo uma referência às garantias individuais lá previstas no artigo 146, destaca a importância do princípio da legalidade. A legalidade enquanto escudo protetor das liberdades humanas. A legalidade enquanto escudo protetor de um devido processo legal. Mas ele dizia, com uma propriedade tamanha, que sempre o Rechtsstaat, o Estado de Direito, o Estado de Leis, vem antecedido por um culto ao Estado, um Estado de cultura, um Estado de compreensão dos valores e princípios que norteiam as atividades dentro de um Estado. E me parece que essa é a maior dificuldade. Alterar leis, constituir novos conjuntos legais é simples. Difícil é compreender uma cultura. Cultura essa que perpassa séculos, perpassa décadas e que nós não conseguimos modificar. Que cultura? A cultura de estímulo a uma maior participação na vida política. Então, a primeira consideração do Carlos Maximiliano é nesse sentido. Nós precisamos compreender o cultural state, o estado de cultura que vivemos, para poder edificar um estado de leis. Nós poderíamos modificar hoje a forma como são negociadas algumas aprovações, algumas leis em Brasília. Nós precisamos modificar a cultura das pessoas que lá estão. Nós precisamos refletir sobre essa cultura. Mas eu quero trazer um outro ícone da ciência jurídica, e esse, talvez mais conhecido de todos vocês, se não eu recomendo a leitura porque é fundamental, Rui Cirne Lima. Rui Cirne Lima é um gaúcho que foi citado ano passado aqui em Porto Alegre pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E ele dizia, ouvia do meu pai, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que eu precisava ler e compreender o pensamento de Rui Cirne Lima para compreender a administração pública no Estado brasileiro. E o primeiro ensinamento fundamental de Rui Cirne Lima é o seguinte: a regulamentação jurídica do meu Estado, da minha administração pública, a regulamentação jurídica a proposta de iniciativas e adequações legais do meu Estado, da minha administração pública, da minha forma de conquista do poder e exercício do poder, supõe uma regulação do eu, de quem o meu é mera extensão. A regulamentação jurídica de um sistema eleitoral, de um sistema político, de um sistema tributário, profundamente injusto como nós temos,
supõe uma regulação do eu, do sujeito que está lá para modificar, para alterar, para melhorar, para evoluir. Essa primeira frase de peso de Rui Cine Lima, a regulamentação jurídica do meu supõe uma regulação do eu, de quem o meu é mera extensão. O sistema político brasileiro hoje é uma extensão do Renan Calheiros, é uma extensão do José Sarney. E o Renan Calheiros e o José Sarney são os principais líderes que assessoram o Lula, que assessoram a Dilma. Isso nós estamos vendo na retirada de discussões dentro do Congresso Nacional. Por que nós não discutimos a PEC 300? Porque a sugestão do Collor, do Sarney e do Renan Calheiros para Dilma e para toda a base de apoio foi essa: não vamos adentrar nesta área. Por que isso? Mas uma segunda reflexão do Rui Cine Lima, fundamental de ser compreendida. Ele dizia o seguinte, que a cultura deve compreender o seguinte: é o cidadão honesto, competente, qualificado, habilitado, que empresta prestígio ao Estado. É ele que confere credibilidade às funções públicas. O cidadão honrado, independente, o cidadão altivo, honesto, probo, ele empresta credibilidade à função pública, à administração pública, e não o inverso.